Diego Pavão está com a gente porque a gente vai falar aqui sobre Donald Trump. Aquilo que o Diego Pavão explicou para a gente sobre o avião, Turquia, troca de aviões, o voo de Donald Trump, que ele saiu de uma aeronave, entrou em outra... Isso, de lá para cá, deu o que falar que vocês não estão entendendo. O presidente dos Estados Unidos chegou a confirmar a manobra do serviço secreto para evitar um ataque do Irã. Aí depois eu já li tantas coisas, Diego, também dizendo, não, mas então deixaram todo mundo lá dentro, sabendo que poderia ser atacado caso isso se comprovasse, né, caso ocorresse. Então essas pessoas eram que iscas de um outro ataque enquanto você tira o presidente. Olha, enfim, Diego, essa é a polêmica tudo. do momento, é a grande polêmica, principalmente por parte dos jornalistas, perdão. Bom dia, Elisa, bom dia para quem acompanha o live em casa. A imprensa americana agora, principalmente aqueles jornalistas que estavam naquele avião, o Air Force One velho lá na Turquia, questionam agora sobre a falta de transparência da Casa Branca em relação a avisar sobre um alerta de segurança tão importante quanto esse, que fez até o presidente ter que mudar de avião por uma segunda vez. Os jornalistas querem saber por que eles não foram informados, inclusive até eles foram avisados a fecharem as persianas do avião na cabine. Só para dar um contexto, os jornalistas que cobrem a Casa Branca, muitos viajam a bordo do avião presidencial do Air Force One. Trump estava numa viagem internacional na cúpula da OTAN e esses jornalistas estavam e foram avisados a fechar a persiana para não verem exatamente essa movimentação que foi feita em relação a tirar Donald Trump daquele avião e depois passar ele para um outro avião. A gente separou uma arte sobre os 3 aviões usados por Donald Trump e quais que são as diferenças entre eles e em quais momentos eles foram usados, Elisa. Olha só, aqui a gente tem o Air Force One velho. A gente chamou de velho para dar essa diferenciada porque a gente tem o novo e eu vou falar dele daqui a pouco. Esse é o avião que está em operação desde a década de 90, início da década de 90, governo Bush pai. Até essas cores, o azul bebê, isso tudo foi pensado até pela ex-primeira-dama Jackie Kennedy, a mulher de John F. Kennedy, foi ela que pensou nesse design inicialmente. Esse, como eu disse, então é o Air Force One velho. Para que ele foi usado? Ele foi usado apenas para embarque e desembarque pelas escadas. Donald Trump entra nesse avião em Ankara, na Turquia. Todo mundo achava que ele ia ficar nesse avião, ia voar até a Inglaterra aqui nesse avião, mas foi nesse avião por onde ele saiu para entrar em um outro avião, que é exatamente o C-32, que é esse Boeing que também é usado como Air Force One. Mas normalmente esse avião é usado pelo presidente americano nas viagens domésticas, viagens mais curtas dentro dos Estados Unidos. Só que esse avião fez o trajeto do chamado voo secreto, que foi justamente aquele voo entre a Turquia e a Inglaterra. Esse avião decolou, na verdade, minutos antes, ou mais ou menos ao mesmo tempo que esse aqui, que foi usado como isca, na verdade, e depois chegou na Inglaterra, alguns minutos também antes desse velho. Donald Trump sai desse avião e entra no Air Force One velho, desembarcando, dando a ideia de que ele ele fez o voo naquele avião, mas na verdade ele não tinha feito. Ele estava a bordo desse avião que também estava na comitiva. Essa troca na Inglaterra é a única parte de todo esse esquema que foi feito de segurança, é a única parte que a gente não sabe como foi feita. Ninguém sabe como Donald Trump saiu desse avião e entrou nesse ao pousar na Inglaterra. E aí a gente tem o Air Force One novo, que é aquele que foi dado pelo Qatar, que foi dado pela família real do Qatar e foi adaptado para ser o novo Air Force One, o avião presidencial americano. O presidente Donald Trump foi questionado pela imprensa sobre essa troca secreta de aviões na viagem de volta da cúpula da OTAN e ele disse que obedece ao serviço secreto, foi uma ordem do serviço secreto, e ele até alegou que o avião que ele viajou, que é aquele Boeing C-32, corria até mais risco. Vamos ver o que ele disse. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What's the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. I think actually the plane that I flew on was at greater risk.
I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. Admitiu ali que tudo isso ocorreu de fato e o debate que é imenso sobre a exposição então de outras pessoas a essa condição de risco.